Olá, bem-vindos ao OCEcast, direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas e Dana-Farber. Eu sou Edilene Ribeiro e agora a gente vai falar sobre metástase hepáticas coloretais. Aqui comigo, Dr. Eric Halber, radio-oncologista na Oncoclínicas Rio de Janeiro, e a doutora Maria Cecília Matias, oncologista clínica na Oncoclínicas de São Paulo. Bem-vindos, boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês. E, bom, vamos começar o nosso bate-papo, né? A primeira coisa é o que fazer com uma lesão hepática pré-existente que desaparece durante tratamento neoadjuvante. Juventoide, é isso? É isso. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar aqui discutindo. Esse é um caso extremamente desafiador, realmente. Quando a lesão desaparece após uma quimioterapia, a gente não tem muita evidência do que a gente pode fazer. Em geral, eu tendo a observar, acompanhar, esperar essa lesão, se ela vai recidivar, para a gente tratar. Particularmente, eu vi isso poucas vezes, uma vez só. Não sei se a Maria Cecília já tem alguma experiência pessoal de ter passado por isso, mas no nosso tumor board a gente sempre discute esse tipo de situação quando acontece e, a princípio, a gente opta por aguardar e observar essa lesão. De novo, obrigada, gente, pelo convite. Nesses casos, o que a gente costuma fazer, se for uma lesão muito pequena, a gente pede para o cirurgião ou radiointervencionista colocar o que a gente chama de um fiduciário, que é um marcador, para a gente ter uma noção de onde é que isso está fazendo imagens seriadas depois. Para a gente ter, assim, caso desapareça com a quimioterapia, a gente saber onde está e acompanhar essa lesão, ver se não vai crescer, se vai voltar naquele lugar. Isso principalmente quando a gente pensa em operar esse fígado na sequência. Não necessariamente quando a gente vai observar, mas em alguns momentos eu tendo a observar junto com o cirurgião, o radio-oncologista, mas o fiduciário talvez seja a forma mais eficaz de acompanhar alguma coisa que vai sumir. E no tratamento com radioterapia, o que fazer com lesões próximas ao hilo hepático? Boa pergunta. O hilo hepático realmente é uma região que a gente tem um cuidado especial. A chance da radioterapia causar algum tipo de lesão, que seria, no caso, a estenose do hilo hepático, é muito baixa, mas ela existe, então a gente tem que sempre cuidar disso, porque é um risco que a radioterapia com doses altas pode alcançar. Então a gente sabe a quantidade de radiação que o hilo hepático tolera, então a gente sempre tem que respeitar essa dose. Então a gente, no caso, percebendo que a lesão é muito próxima, a gente vai tentar fazer a dose que a gente acha ideal, mas ela extrapolando a dose do hilo hepático, a gente vai reduzindo. Enfim, a gente sempre fala que cuidar das estruturas vitais são mais importantes do que a própria lesão, né? No paciente metastático, a gente não pode causar problema para ele, né, o tratamento. Então, a gente vai sempre respeitar o que a gente chama de constraints, que são as doses desses órgãos, e reduzir a dose total para que a gente consiga ter segurança no tratamento. Perfeito. Qual a sua opinião, doutora? Essa parte do hilo hepático a gente deixa para o pessoal da radioterapia, eles que, assim, essa parte a gente não costuma mexer. A gente, obviamente, como o Eric falou, essa questão de dose, intensidade, tudo isso vai impactar, né? Então, eles fazem essas contas justamente para poder dar uma segurança para o paciente, porque qual é o grande cerne do problema? O paciente que ele tem doença metastática, o fígado dele está afetado de alguma forma. A gente, com químio, a gente pode dar a toxicidade mais ainda. Então, todo o cuidado é pouco nessas horas para tentar tratar isso da melhor forma possível. Lembrando que a primeira opção para as lesões sempre é a cirúrgica, né? A gente não tem nada mais ablativo, nada mais radical para tratar uma lesão do que uma cirurgia, né? Você ir lá e tirar ela. Então, sempre é a primeira opção. A gente só vai entrar com a radioterapia nessas situações quando o cirurgião falar que não tem condições cirúrgicas, ou a lesão é irressecável, ou o paciente é inoperável. O papel de transplante hepático em doença com oligometastática, né? Quais são os melhores em 2023, os candidatos em 2023? Assim? Então, isso é um tema que ele tinha sido debatido no passado, foi deixado meio de lado e recentemente ele está sendo um pouco mais, está vindo à tona um pouco mais.
Qual é o racional disso? É tentar em pacientes que têm um volume de doença hepática considerável, que não é um paciente que tem uma carga de doença tão importante assim, a gente tentar salvar esses pacientes, resgatar esses pacientes desse acometimento metastático, fazendo esse transplante. Qual é a questão? A gente costuma fazer transplantes intervivos, hoje em dia não se faz mais transplante com um cadáver, e os dados são muito animadores em termos de sobrevida para esses pacientes que a gente consegue transplantar. Algumas questões ainda ficam pairando no ar em relação ao prognóstico, como é que esses pacientes vão se sair depois disso, principalmente como é que a gente vai imunossuprimir esses pacientes depois. Então, isso é algo que ainda assim a gente tende a debater. Tem algumas indicações, mas não é uma coisa tão disseminada assim, não é para todo paciente que a gente vai indicar. Entendo. E a terapia-alvo e a imunoterapia, elas estão influenciando as opções de tratamento para a doença é um nome difícil de falar, oligometastática no fígado? Então, isso também é o papel do oncologista, na minha opinião, é um grande estrategista. Então, ele precisa ter uma noção do que ele vai usar de tratamento para poder deixar o paciente tranquilo com relação a recidiva de doença, crescimento de lesão metastática e também sem causar nenhum tipo de malefício. A gente tem um estudo, que não é um estudo tão recente, mas é um estudo que a gente usa como base para guiar nosso tratamento, que chama New Epoch, que é um estudo que, na verdade, ele mostra que a gente tentar tratar esses pacientes que têm doença hepática com a combinação de quimioterapia com anti-EGFR, que seria uma terapia-alvo, é detrimental do que a gente fazer só quimioterapia isolada. Então, a gente prefere não usar terapia-alvo nesse contexto, principalmente terapia anti-EGFR, que a gente chama, e terapia anti-angiogênica também por conta dos riscos de eventuais de uma cirurgia, se a gente parar o anti-angiogênico muito em cima da cirurgia. Com relação à imunoterapia, os dados ainda são um pouco escassos, porque a gente não tem tanto paciente com câncer de cólon usando imunoterapia, principalmente porque o perfil de pacientes que pode usar a imunoterapia ainda é um perfil de pacientes um pouco mais, a gente tem uma porcentagem menor de pacientes fazendo isso. Mas, assim, de forma geral, a gente tende a tratar esses pacientes com químio, esperar um pouco e depois ir para cirurgia ou para algum tipo de intervenção, caso precise. Posso aproveitar o gancho da quimioterapia e fazer uma pergunta, Maria? Pode. Como é que você vê um paciente metacrônico que recidiva com uma metástase, com oligometástase hepática? Como é que você pensa na linha de tratamento químio primeiro, tratamento local primeiro? Como é que você vê a ordem do tratamento? Isso, de fato, de novo, o oncologista ele é um estrategista. Então, a ideia da gente, assim, como é que eu penso? Inicialmente, tentar fazer algum tipo de quimioterapia para esse paciente para salvar ele em termos de se ele tiver volume de doença. E deixar essas intervenções, quer seja intervenção local, quer seja cirurgia, para momentos onde você quer dar um descanso para esse paciente, ou ele respondeu super bem para a quimio, está com doença estável, a gente vai lá, resseca ou trata com radioterapia ou com radiointervenção. E tentar, depois disso, deixar o paciente o máximo de tempo possível sem químio. Porque em algum momento, principalmente esses pacientes que têm mais de 3 lesões, por exemplo, esses pacientes vão recidivar e a gente vai ter que voltar a químio em algum momento. Então, pensar em tentar deixar esse intervalo livre de químio lançando mão dessas terapias mais locais. Bom, quais são os principais marcadores prognósticos a serem considerados a tratar pacientes com lesões hepáticas metastáticas? A gente, quando vai pensar em tratar o paciente localmente, tem 2 tipos de pontos importantes, 2 grupos, né? Tem um pensamento oncológico geral, que acho que a Maria pode falar um pouquinho, sobre o paciente ideal, onde a gente deve realmente tratar ele localmente, e tem um ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, para tratar uma paciente metastática, a gente vai considerar muito a localização dele. Então, uma lesão próxima, por exemplo, a alguma estrutura luminal, como o estômago, o duodeno, a gente não consegue dar doses muito altas ali. Então, a localização é importante. A dose que a gente vai chegar é um dos mais importantes fatores prognósticos para dizer se vai ter um bom prognóstico, um bom tratamento ou não, um resultado. O tamanho da lesão é importante. Como outros fatores, né? Se o paciente já fez muitas linhas de tratamento, se o paciente tem um CEA elevado, a gente sabe que tem um pior prognóstico, o paciente tem uma mutação do Carrasa, a gente sabe que ele vai ter um pior controle local.
além do ECOG, né, o performance status do paciente, tudo isso influencia, né? Mas também tem os pontos em termos de pontos oncológicos, né, para a gente decidir se a gente trata ou não localmente esse paciente. Exato. Eu acho que, como o Eric falou, primeiro, a primeira coisa que a gente vai considerar, performance status do paciente. Como é que o paciente está clinicamente? Se é um paciente que ele aguentaria, eventualmente, uma intervenção local e tudo, a gente favorece tudo. Mas também, se é um paciente que já passou por muitas linhas de quimioterapia, é um paciente que, já no início, ele é um paciente, além de politratado, provavelmente já está no estado de doença mais avançado. E, assim, em termos de perfil molecular, um paciente RAS mutado, ele já é um paciente de pior prognóstico já de base, desde o início do diagnóstico. Diferentemente, por exemplo, de um paciente que a gente chama que tem instabilidade microsatélite. Ele já é um paciente de melhor prognóstico por si só. Inclusive, a gente às vezes resguarda até químio para ele nessas situações. Então, é um paciente que essas terapias locais funcionaria muito bem. Acho que a outra questão que a gente precisa também analisar é o estado do fígado desse paciente no contexto, porque a gente tem algumas medicações, algumas quimioterapias que podem fazer algum tipo de agressão hepática e que o parênquima hepático, ou seja, o resto do fígado que está viável em volta daquelas lesões, pode ser prejudicado, pode estar prejudicado, e tratar isso com algum tipo de terapia local pode, inclusive, trazer esse tipo de piora, enfim, principalmente com a questão cirúrgica e também com a questão de intervencionista mesmo. Não necessariamente a radio-oncologia lançaria a mão, estaria diretamente envolvida nesse problema. No quesito de novas medicações, um avanço, né, um avanço que vem de tendências internacionais, o que vocês têm visto nesse sentido? Bom, câncer de cólon é algo que, assim, ultimamente o que a gente tem que pensar é dividir o câncer de cólon em vários tipos de doenças diferentes, baseado principalmente no perfil molecular. A questão do perfil molecular é que, por mais que a gente tenha diferentes perfis delineados, bem traçados, a gente ainda não tem tantas medicações disponíveis para certos perfis de paciente. Existem terapias novas que estão vindo para um paciente que a gente chama de RAS mutado, que é um perfil de paciente que já era de pior prognóstico, a gente já tinha uma linha a menos de terapia para esse paciente, mas hoje a gente não consegue fazer para todo mundo, que é aquele paciente que tem uma mutação específica do RAS que chama G12C. O G12C, eles são 3% mais ou menos da população de pacientes RAS mutado, sendo que a população de pacientes RAS mutado já é mais ou menos 50% da população com câncer de cólon, então é 3% da metade, e a gente não consegue usar para todo mundo, então, nesse contexto. Então, basicamente, a gente usa esse perfil molecular para decidir algumas coisas. Então, a gente tem um paciente, por exemplo, HER2 positivo, que a gente tenta... a gente já tem algumas coisas específicas para esse perfil de paciente, mas eu acho que no contexto de medicações novas, a gente ainda precisa ter um pouco mais de calma. Qual a sua opinião, doutor? Do ponto de vista de avanços tecnológicos, o próprio SBRT de fígado já é um avanço tecnológico, né? É um tratamento já relativamente novo, porque a gente exige alta tecnologia para conseguir fazer isso. É um tratamento onde a gente precisa de uma precisão muito grande. A lesão do fígado é uma lesão difícil de se enxergar em tomografia, difícil de enxergar na hora do tratamento. Então, e a gente precisa de altas doses. O tumor de colo retais é uma histologia radioresistente, então a gente precisa de altas doses e muita precisão. Então, já é um tratamento que já é uma novidade do ponto de vista da radioterapia, né? E a gente vem evoluindo justamente no sentido disso, de conseguir cada vez ser mais preciso nesse cenário. O que a gente tem de novidade para vir em tratamento local, né? Eu não sou radiointervencionista, não sou radiologista, mas a gente sabe que a radioablação com IT90 é um tratamento promissor que deve vir nos próximos anos, e é mais uma opção, mais uma arma para a gente tratar esses pacientes de forma localmente. Num evento como esse, né, um congresso como esse, né, internacional, com muitas palestras acontecendo, o que vocês esperam, né, tem de expectativa quando vocês participam do conteúdo científico? Tem algum que vocês estejam esperando mais, estão aguardando, ou o que vocês já viram, assim, que vocês podem trazer para a gente aqui de forma resumida? Acho que nesses congressos, o que eu acho que mais me anima, principalmente trazendo convidados internacionais, são os debates.
Então, você ter um tipo de discussão com gente de fora que pensa diferente, ver uma escola de oncologia, radiologia, até mesmo radiointervenção, radio-oncologia diferente, é saber como é que essas pessoas pensam diferente de você, como é que as práticas do Dana-Farber vai, por exemplo, diferenciar de uma prática do CPO aqui em São Paulo, na Oncoclínica São Paulo. Então, isso eu acho que é o que enriquece mesmo a discussão. Acho que o que eu mais esperava no congresso era, de fato, a mesa, inclusive, de metástase hepática, que foi hoje de manhã, que o Eric deu aula super brilhante, e principalmente neuroendócrino, que eu acho que é um desafio, tumores neuroendócrinos, que vai ser amanhã, que é um tema bem desafiador, e aí eu vou querer ouvir a opinião do pessoal lá do Dana, ver como é que eles fazem por lá. Doutor Eric, pode falar. Eu acho que é isso, assim, até costumo comentar, estudar, a gente estuda em casa, né? Então, uma grande vantagem de congresso é a gente ver a experiência e opinião de outras pessoas. Então, porque tem muitos pontos no tratamento oncológico que não existe uma definição, né? Assim como já falou, por exemplo, a lesão que some, né? Não existe uma conduta, não existe um trabalho que fale isso. Então, se existisse, a gente ia estudar em casa e pronto. Agora a gente vem aqui para ouvir a opinião dos outros, o que as pessoas fazem, né? Em outros lugares do mundo, qual a experiência deles, né? Quem já se deu de frente com situações como essa, né? Como que eles se saíram. Então, é isso que é o grande benefício, o grande ponto de aprendizado aqui no Congresso, né? E justamente o que eu mais gosto de ver são essas discussões de caso clínico, discussões da vida real. Então, hoje o que a gente discutiu sobre metástase hepática coloretais foi muito interessante porque foi um formato de discussão em cima de caso clínico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi. Só um pouquinho. Foi um formato interessante porque começou com um caso clínico real, um paciente que tinha um tumor de cólon, ele foi operado, era um T4N0, um tumor mucinoso, e a paciente se recusou a fazer quimioterapia. Foi seguida por alguns anos, recidivou no fígado, 3 lesões, e foi operada, e chegou para um oncologista já operada, com doença metacrônica já operada, e a discussão de fazer a quimioterapia ou não, e isso entrou, a oncologista, a doutora Bárbara Sodré, falou sobre o papel da quimioterapia nesses cenários, opções que existem, observar ou fazer quimioterapia. E depois a gente voltou para o caso clínico e continuou na história do paciente. Esse paciente fez a cirurgia, depois fez quimio, e depois de um tempo ele acabou recidivando de novo com uma nova lesão. O paciente já tinha um fígado já operado, então tinha um fígado reduzido de tamanho, uma lesão próxima ao olho hepático, como a gente conversou. E aí entrou o papel do cirurgião sobre operar ou não essa lesão. Eu falei um pouquinho sobre o papel do SBRT. E também o cirurgião falou um pouquinho sobre o papel do transplante hepático, né? Então, depois a gente teve a conclusão do caso clínico. Foi interessante justamente porque foi uma discussão em cima da prática do dia a dia, né? É um desafio, doutor, quando o paciente ele se recusa a receber determinados tratamentos que, de fato, vão surtir um efeito ali, né? Vocês acreditam que vão surtir um efeito e o paciente se recusa a receber algum tipo de tratamento que está sendo indicado ali naquele momento? É difícil sempre, assim. É claro que tem tratamentos que a gente não tem certeza se vai beneficiar o paciente ou não. A gente tem fé em quem vai. Acompanhando os resultados. A gente oferece o que a gente acredita que é o melhor, mas às vezes o paciente se recusa, e quando a gente não tem certeza que aquilo ali realmente vai beneficiar ou não ele, é uma forma de encarar. Agora, quando a gente tem certeza que o paciente tem uma doença ativa, né, ele se recusa o tratamento, é triste. Não sei o que já tem. Acho que talvez isso aconteça um pouco mais comigo do que com você. Como que é a sua experiência nesse sentido? Os pacientes têm um pouco de receio de quimioterapia em alguns contextos. Principalmente, assim, o que desde a residência e hoje em dia a minha prática é tentar explanar para o paciente tudo o que pode acontecer, mas falar para ele no sentido de, olha, os efeitos colaterais são esses, mas a minha experiência é que os pacientes vão super bem e, assim, todo o objetivo do tratamento é deixar o paciente melhor do que ele está, nunca pior. Então, mas ainda assim há um receio, principalmente o paciente que ele é operado. Então, quando é dito a ele, olha, eu tirei todo o tumor, você não tem mais câncer, o paciente não vê muito entendimento de si, mas por que eu preciso tratar mais?
fazer quimioterapia, fazer uma coisa complementar, se foi tirado tudo, se o cirurgião tirou tudo. E aí a gente tem que explicar toda a questão, que existe a possibilidade de células micrometastáticas, de isso eventualmente trazer uma recidiva para o paciente, e que a gente consegue evitar isso de acontecer com o tratamento complementar, quer seja quimioterapia, imuno, enfim. Mas ainda a gente tem casos de resistência para pacientes, coisas que você acredita, que você sabe, que a literatura lhe mostra que tem benefício, e o paciente fala assim, ai, não sei, e acaba recusando, é frustrante. Vocês acreditam que nesse momento a equipe multidisciplinar, trabalhar como equipe multidisciplinar, né, ajuda? Ajuda, mas nem sempre um paciente que ele é resistente à quimioterapia, ele quer continuar ali na clínica conversando com um psicólogo, quer conversar com a enfermeira, enfim. A gente tem que usar a nossa vibe psicólogo de oncologista para tentar convencer o paciente, mas funciona. Ajuda. A gente percebe muito comumente que os pacientes, às vezes, eles têm tendência a se abrir mais com a equipe multidisciplinar, com a enfermagem. Às vezes, eles têm mais receio de se abrir, de fato, com o médico. Isso aí é uma cultura que a gente precisava tentar quebrar, mas que ela existe. E, às vezes, eles ajudam bastante a gente nesse sentido, de o paciente conseguir se abrir mais, assim, às vezes soltar detalhes do motivo pelo qual ele se recusa, que ele não soltou na nossa consulta, né? Sim, assim, o diálogo, essa comunicação entre o médico e o paciente é fundamental, né? E para que ele também se sinta seguro, mas tenha que escutar ele ali, o que ele está sentindo, é importante, né? Eu costumo fazer assim, olha, vai para casa, dorme, vê, pensa direitinho e amanhã a gente conversa. Amanhã você me dá uma ligada, eu te ligo, você volta em consulta daqui a uma semana e a gente conversa. Não temos pressa, mas eu acredito que seja importante. Reflita e aí a gente... Discutir entre família, né? Exato. Eles sempre fazem reunião familiar. Exatamente. Sim. Bom, eu gostaria que vocês falassem também sobre o que vocês veem de referências internacionais que são interessantes. Não sei se vocês já acompanharam aqui mesmo alguma palestra internacional, alguma coisa nesse sentido, e que às vezes no Brasil precisa evoluir um pouco. Seria interessante trabalhar mais nessas referências. Acho que talvez quando você fala referência, a primeira coisa que eu consigo pensar é pesquisa clínica. Sim. Eu acho que isso pra gente, como oncologista, a gente vai pra fora, por exemplo, eu já fiz estágio no próprio Dana-Farber, fiquei 2 meses e meio lá e foi incrível, porque você tem um paciente com um câncer de pulmão, mutação tal, abre-se uma gaveta e tem protocolo de pesquisa para esse paciente. Aí, próxima consulta, outro paciente com uma mutação diferente, abre-se outra gaveta e tem protocolo de pesquisa. Hoje no Brasil a gente não tem isso tão disseminado. Existe pesquisa clínica, sim, a gente faz na oncoclínicas de forma muito bem desenhada, mas ainda assim a gente depende de aprovações governamentais, burocracias que ainda barram um pouco da gente conseguir avançar nessa parte de pesquisa, que nos Estados Unidos principalmente nos Estados Unidos, é mais disseminada. Acho que isso é a coisa que mais me pega. Sim. Com certeza. Essa questão da pesquisa clínica acho que é o ponto crucial. E também quando a gente vê alguns países onde o serviço público funciona, né? E a gente, aqui no Brasil, infelizmente, SBRT de fígado é uma coisa que a gente discute aqui, mas que a gente sabe que o paciente do SUS, infelizmente, a maioria não tem acesso, né? Então, também é um ponto que a gente discute bastante sobre políticas públicas de como conseguir implementar esses benefícios para todos os pacientes. Sim. Bom, nós já estamos chegando nos momentos finais do nosso podcast e eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, por favor, doutor Éric. Queria agradecer, foi excelente a discussão aqui hoje. Tenho ainda muito o que discutir, o congresso vai ainda hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro, temos muito o que aprender, principalmente em dividir conhecimento com as pessoas de outros estados e outros países, né? Então amanhã, por exemplo, com certeza vou estar na sala para aprender um pouquinho mais da discussão de tumores de cabeça e pescoço, que eu acho que vai ser muito interessante e sugiro a todos olharem também, porque vai ser muito interessante a discussão em cima de caso clínico. É isso aí. Bom, eu tenho a agradecer também, foi maravilhoso. Acho que
A parte de GI acabou hoje, mais cedo, mas amanhã tem neuroendócrino e tem genômica, que eu acho que é algo que é altamente debatido ainda, e neuroendócrino também. Então, estou ansiosa aí para essas partes também de acontecerem. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. E daqui a pouco a gente vai gravar o último episódio do dia, que é sobre câncer geniturinário. A gente se vê daqui a pouco, já já.